dados para contribuirmos no crescimento do Evangelho e na pregação da Palavra de Deus. Porém, muitos destes dons não são compreendidos e talvez por isso não estejam sendo buscados. Existem dons que se manifestam no físico e outros no campo da mente, mas todos contribuem para o bem daqueles que estão em Deus. Hoje vamos falar sobre os dons espirituais. Pastores, vamos lá. Vamos começar aqui pelo princípio. O que significa dom? O que significa a palavra dom? Vou começar aqui pelo Otávio. Dom é dádiva, né? Aquilo que é concedido a alguém. No caso dos dons espirituais, são as aptidões que não são cognitivas, né? Não são da mente do ser humano, passa pelo cognitivo, né? Como foi falado, tem as questões que alguns dons passam pelo cognitivo, vão passar pela parte física, vai haver uma manifestação física desses dons, no caso dos dons de línguas, da profecia, há uma verbalização de verdades divinas, no caso da profecia, mas não são produtos do homem, né? É diferente dos talentos. Esses dons, que a gente chama de dons espirituais, são aptidões concedidas por Deus para a edificação do corpo de Cristo. É um presente, né? É um presente de Deus. E Márcio, há uma diferença? Existem dons naturais e dons espirituais? Dá para dividir essas duas coisas? Ou quais são os dons espirituais? Como é que a gente pode discernir quais são eles? Muito boa pergunta. Eu vou aqui ampliar um pouco o termo antes de mais nada. A expressão dons, ela vem do grego de charismata. Charismata é uma palavra correlata de charis. Charis, a gente sabe que é o termo utilizado para graça. Isso já indica a origem dos dons espirituais. A origem dela é a graça de Deus e eles são distribuídos pelo Espírito Santo a fim de capacitar os cristãos. Agora, o que seriam dons naturais? Dons naturais são talentos que as pessoas ou nascem com esses talentos, tá? Ou essas pessoas adquirem a partir de um trabalho cognitivo com essa pessoa, que a gente chama de inteligência cognitiva, que não é aqui hoje o nosso campo de análise especulativa desse programa. Agora, quanto aos dons, é importante a gente separar sim, porque há os dons, inclusive na escritura, há os dons chamados dons naturais, tá? Entre dons naturais a gente tem os dons ministeriais. A gente precisa bem entender isso aqui, porque os ministérios fazem parte do que a gente chama de processo da institucionalização da igreja. Então esses são dons naturais que vão ocorrendo a partir do serviço que um cristão presta à comunidade de fé na qual ele está inserido. É um governo. Correto. Governo seria um dom natural? Seria um dom natural, entre outros que a gente tem, os ministérios. Por exemplo, o ministério de serviço, a gente tem na Bíblia o chamado socorro, o ministério de misericórdia. Esse é um ministério natural, claro, que ele é dinamizado pelo Espírito, que concede essa faculdade a uma pessoa de amar e estender as mãos a ela. Então o dom, na verdade, não se restringe a apenas 9. Na verdade, parece que o dom ele tem muito mais do que 9, né? Tem as variações dos dons que pode ser manifesto de várias formas, né? Por exemplo, cura. Cura pode ser aquela cura instantânea, o homem ora, a mulher ora e a pessoa é curada, mas pode ser também uma sabedoria que a pessoa recebe de Deus para fazer um remédio para curar. Então existe, na verdade, uma variação. Comenta um pouco sobre dons também, Bruno. Bom, aquilo que o nosso querido pastor Otávio e o pastor Márcio falaram, né, de total relevância e importância. Sempre levando em consideração a capacidade dos termos e das colocações serem um pouco mais abrangentes, né? Como você bem disse. Eu penso que o dom não está fechado, né? Também não acredito que ele seja relativizado, mas sempre há uma abertura maior. Por exemplo, você deu o exemplo da questão de uma enfermidade, de uma cura. Eu acredito que o dom dado pelo Espírito tem a capacidade de gerar, dentro desse conceito cognitivo, do pensamento, da consciência do indivíduo, para produzir aquilo que será a solução para um determinado problema, sem necessariamente uma manifestação transcendente direta, né? Passando por esse campo cognitivo e da colaboração da psicologia, da consciência do indivíduo, né? Então eu penso que está aberto.
A questão dos dons já foi dito aqui de forma bela pelos companheiros. Eu só queria fazer um acréscimo acerca da importância dos dons. Já foi dito aqui no original pelo nosso mestre Márcio Silas, acerca de que é uma dádiva dada por Deus, e além de ser uma dádiva dada por Deus, o dom ele tem a função da diaconia, de um serviço. O dom é para um serviço maior, e tem outra função que o Espírito Santo começa a nos energizar para que outras vidas sejam alcançadas. Então, a função priori do dom é que esse dom seja para o serviço de Deus, foi dado por Deus para o serviço dele, para que outras vidas sejam alcançadas. Então, o dom não é para minha vaidade, não é para o meu engrandecimento. O meu dom que eu recebo de Deus é para que outros sejam abençoados, é para que outros sejam alcançados e para que a igreja de Cristo seja edificada. É difícil a gente estar num ambiente espiritual e uma pessoa manifesta um desses dons e só é abençoado um indivíduo, e tem um coletivo, tem todo um grupo e todo um culto toda uma reunião para a gente ouvir apenas algo acerca de um indivíduo, e eu penso que isso tem pouca validade para a igreja. Eu acho que o grande valor está na manifestação do dom que edifica toda a igreja, todo o corpo. Então o propósito do dom é esse, né? Servir a própria comunidade, o próprio corpo de Cristo, e cada um, Deus distribuiu o dom, né? Existe alguma pessoa que tem todos os dons? Ou como é que Deus faz em relação a isso? Um ser humano tem a capacidade de ter todos os dons? A Bíblia fala de fruto, não os frutos, o fruto. Parece que o fruto, ela é dividido, o camarada ele não deve ter apenas um fruto. Ele deve distribuir, claro que ele pode se destacar em um deles, mas o fruto na vida de um ser humano, de um cristão, deve testemunhar em todos eles, né? A misericórdia, a graça, a longanimidade, benignidade. Então, assim, agora, da mesma forma acontece com os dons. O cristão ele pode ter todos os dons, ou ele recebe de Deus um para poder edificar o corpo? Como é que funciona essa distribuição de Deus? Essa questão do fruto, eu vou recorrer ao exemplo da escola dominical, né? Aquele exemplo bem básico que nos faz entender o que seria o fruto. O fruto é como uma laranja, né, ou uma tangerina com seus diversos gomos. É um fruto só, mas sem aqueles gomos não é o fruto. Então a pessoa que não possui longanimidade, benignidade, essa bondade, esse amor, essas coisas que fazem parte do fruto, não possui o fruto em si, né? Ela está em busca de possuir o fruto do Espírito, porque o fruto é um só. Não há um fruto da longanimidade, o fruto de ser benigno. Agora, a questão do dom, não. A questão do dom, o dom ele não é um dom só, que se divide em várias partes. O dom, cada dom serve a um propósito. E a graça, né, como já foi falado, a graça de Deus se manifesta a cada um, né, dentro daquilo que é útil para a igreja. Então, a pessoa pode possuir os 9? Pode. Mas eu acredito que a pessoa que não possui, e cada um vai se completar. Por isso, Paulo, ele usa a metáfora do corpo, né? Porque um corpo não tem só pé, só mão, só braço, né? O corpo ele vai se interligando, se completando para que o organismo funcione. Você pode estudar até separado o corpo, né? Quando você vai estudar sistema nervoso, você estuda sistema nervoso periférico, autônomo, central, mas é uma coisa só, né? Se funcionar só um periférico, deu erro. Então assim é a igreja. Eu acho que vale destacar também que não existe dom melhor do que o outro, né? Hoje, nos dias de hoje, né, Márcia, parece que tem pessoas que valorizam mais alguns dons, como, por exemplo, a pessoa fala em línguas, acha que aquela pessoa é espiritual porque ela fala em línguas, e aquela outra que presta socorro, de repente não tem tanto destaque assim. Como é que a gente deve tratar? Existem dons melhores do que os outros? Ou todos os dons, cada um tem a sua função, né? Como é que a gente deve tratar esses dons? Até para ensinar a igreja. Porque às vezes o cara vem profetizando, aí as pessoas acham, pô, que aquela pessoa é seguida, ela é admirada, ela é requisitada no meio da comunidade porque o dom dela é um dom de destaque. Mas como que a gente deve lidar com esses dons? Bom, eu quero só voltar, antes de responder essa pergunta, voltar aqui rapidinho a sua fala. Quanto a curar,
a gente vai ver na lista dos dons, e é interessante que você relacionou aqui até de maneira, vamos dizer assim, sem que você fizesse o link. Porque você tem na lista de Paulo de 1 Coríntios 12, falando desses dons metafísicos, você tem 9 dons que a gente divide em 3 classes, né? A gente tem os dons de elocução, os dons de poder e os chamados dons revelacionais. Então essas são as 3 listas dividindo esses 9 dons, e a gente tem na manifestação do fruto 9 frutos, né? Não há, aliás, não há ali nenhuma coincidência, né? A gente tem um link muito importante a partir disso, porque você vê que o fruto, ele literalmente é um. Por quê? Porque ele aponta para a máxima do cristão. A máxima do cristão é se parecer com Cristo, e o fruto são aquelas qualidades que fazem parte da vida de Cristo e que são modeladas em nós a partir da obra do Espírito Santo. Agora, voltando aqui, você falou de cura. A gente tem, inclusive, nas nossas traduções, é importante isso, porque isso faz parte do original grego, está lá, dons de curar. Eu não vou abrir toda a questão, que é uma questão ampla, mas isso aqui a gente mostra, aliás, que nessa própria manifestação metafísica de Deus, você tem distinções, porque se existem dons de curar, a gente tem os teólogos divergindo, teólogos norte-americanos, teólogos brasileiros, que vão divergir quanto à explicação que eles vão dar sobre esses dons de curar. Alguns afirmam que um tem o dom de curar para uma determinada enfermidade, o outro, Deus manifesta essas maneiras de curar de maneiras misteriosas. Quanto à questão de Deus curar através da medicina, a gente teologicamente tem uma palavra que a gente usa para isso aí, que é a imanência de Deus, que nos faz enxergar que é Deus quem dá sabedoria aos médicos, aos clínicos, aos farmacêuticos, e principalmente Deus nos dá matéria-prima para fazer o uso disso. Voltando para a questão dos dons, e eu fecho aqui. Precisa é sistemático, né? Tem que passar até chegar lá, até chegar lá, saber sistemático. Agora, voltando à questão do dom, você fez uma pergunta que eu acredito que os companheiros aqui vão somar bastante. Nós temos esse problema hoje da hipervalorização do dom. E por que nós temos esse problema da hipervalorização? Porque nós acreditamos que o dom, ele serve para nós como a luz da ribalta, aquela coisa de eu sou astro e aponta os holofotes para mim. Então, o dom não é uma propagação de merchandising de alguém. A igreja deve ver os dons. O pastor Bruno Albino foi bem sensato, sucinto e lúcido na colocação. Os dons expressam diaconia. Eles são dados para equipar e edificar a igreja. E, aliás, o dom que hoje é hipervalorizado em nosso seio pentecostal é o dom de línguas, que, na verdade, você vê ele na lista dos dons, ele aparece como último. É incrível isso, ele aparece como último. Por quê? Porque é o único dom que não é para edificação do corpo, é para edificação individual. Por isso que ele aparece na lista como um dos últimos. Forte, hein? Vai ter um debate longo aqui. Isso aqui é só o primeiro.